Boa tarde. Metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. A Operação Lava Jato mira repasses da empresa Oi para Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. O Ministério Público Federal afirma que parte do dinheiro foi usado para a compra do sítio de Atibaia, em São Paulo. Os suspeitos negam. O projeto que altera o Código de Processo Penal e permite a prisão depois de condenação em segunda instância é aprovado na primeira comissão no Senado. A Marinha do Brasil enviou um navio e ofereceu 2 aviões para ajudar nas buscas ao avião militar do Chile que desapareceu a caminho da Antártica com 38 pessoas a bordo. E ainda, Alberto Fernandes tomou posse agora há pouco como presidente da Argentina. Deputados democratas afirmam que vão processar Donald Trump por abuso de poder e obstrução do Congresso. E dezembro é mês de filas. Fila no supermercado, fila de carros em estacionamentos, fila em bancos. Agora, nos últimos anos, entrou mais uma fila nesta lista, a do emprego. Hoje, 2 mutirões de vagas de trabalho para públicos específicos atraíram centenas de pessoas em São Paulo. É uma daquelas filas que nascem ainda na madrugada e crescem pelo quarteirão. Eu estou em busca de qualquer oportunidade. As 400 vagas oferecidas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, são para quem tem entre 16 e 22 anos. Nessa idade, o que eles mais querem é manter de pé os sonhos. Para casar. Tá na hora já. Tava numa empresa, só que ela mudou para o interior de São Paulo. E aí não tinha como eu mudar junto e aí eles resolveram mandar embora. Os jovens são os mais afetados pelo desemprego, segundo o IBGE. No terceiro trimestre deste ano, a taxa de desocupação no país entre os jovens de 18 a 24 anos foi de 25%, mais de 3.900.000 pessoas, número menor que o do mesmo período do ano passado. E quando o jovem tem algum tipo de deficiência, entrar no mercado de trabalho é ainda mais difícil. Muitas empresas acham que um deficiente ele não pode produzir. Essa pessoa que tem deficiência, ela pode contribuir para as empresas e para o mercado em si. Esse mutirão de emprego em São Paulo é para as pessoas com deficiência. 20 empresas que se juntaram para oferecer 1.000 vagas e esperam atrair mais de 2.000 pessoas de todas as idades. Eles acabam dando oportunidade para quem tem a baixa visão leve. Como é que você pretende vencer isso? Lutando, correndo atrás e mostrando que eu sou capaz, porque eu sou capacitada para trabalhar. Nesse mutirão tem todo tipo de vaga, inclusive para áreas que exigem mais qualificação, como tecnologia e produção de conteúdo. Mas o que tem feito mais diferença por aqui mesmo é um serviço que ajuda os candidatos a vencer um dos principais obstáculos na hora da contratação. Já dá para sair com um laudo, um documento de caracterização por deficiência, que é pré-requisito na contratação desses profissionais. Segundo o IBGE, são 12 milhões de pessoas com deficiência. E quando a gente olha para as empresas, para as vagas, para as pessoas contratadas, é 1% dessa população que hoje está no mercado de trabalho. A Kátia, que tem deficiência auditiva, saiu com um sorriso cheio de esperança. O importante é enfrentar, não ter o tipo de receio. Então a gente tem que encarar com boa vontade, com boa animação. É isso mesmo, uma informação na empresa aí de recrutamento para deficientes que a gente mostrou na reportagem, a oferta de vagas para deficientes subiu 27% em um ano, mas como a gente também viu na reportagem, ainda está longe, tem muito que avançar nesse sentido de vagas para deficiente. Aproveito aqui para desejar sorte para Kátia, Gisele, Daniel, Larissa, todo mundo que a gente mostrou na reportagem, eles representam milhões de pessoas que também estão em busca de emprego aqui no país. No Rio de Janeiro, a Justiça determinou o bloqueio das contas da Prefeitura para pagamento dos salários na área da saúde, que está agonizando por lá. Você tem acompanhado aqui no Jornal Hoje a crise na saúde do Rio de Janeiro. Os funcionários da rede municipal estão em greve e aí, por causa disso, os outros hospitais estão superlotados. A clínica da família, onde deveria ser feito o atendimento básico, está vazia. Não tem médico, não tem ninguém para colher sangue. Não tem nada. Estou com pedra na vesícula, problema de coração, pegar o resultado, mostrar a eles, mas está em greve. A maioria dos 230 centros de saúde e clínicas do município está fechada. As unidades são administradas por organizações sociais que, desde outubro, estão sem o repasse de verba da prefeitura.
O município justificou a falta de pagamento de salários com a queda na arrecadação. Hoje, os funcionários começaram uma paralisação por 48 horas. Quem busca ajuda é orientado a voltar para casa. Não tem atendimento. Não tem lugar pra gente ir, não. Meu filho, você vai pra UPA, tá assim, ó. Nessa unidade, no centro, não tem nem remédio. Falou que só tá atendendo caso de morte. Só se a pessoa estiver chegando morrendo, eles estão atendendo. Fora isso, não tá atendendo. O clima lá dentro não é bom, tá? O efetivo reduzido, remédio, soro, acabou. Medicação tá faltando também. Tá crítico. Na favela da Rocinha, na zona sul da cidade, funcionários de uma clínica da família protestaram. Teve manifestação também em Bangu, na Zona Oeste. Profissionais de saúde de uma maternidade que estão em greve foram para a rua. A unidade abriu com 30% do pessoal. Está sobrecarregado demais, tanto para a demanda quanto a nosso psicológico. É assim, quem cuida precisa de cuidados. Chegamos no limite. Os hospitais que atendem emergência e são administrados diretamente pelo município estão com os pagamentos em dia e também ficaram sobrecarregados, com pacientes pelos corredores. Pela segunda vez, a Justiça determinou o bloqueio de 325 milhões de reais da Prefeitura para o pagamento dos salários. A deficiência no primeiro atendimento é tão crítica que provoca reflexos em toda a rede de saúde. Só para os fornecedores, a Prefeitura do Rio deve cerca de 300 milhões de reais. Os dados são da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, que apura denúncias na rede de saúde. Vai deixar para morrer em casa, precisar atender? Não é possível, eu tô ali, ó. Olha lá como é que ele tá ali, ó, passando mal. A mulher falou pra ele na minha cara, só vai atender ele se ele estiver dando crise na hora. Não tem como voltar para casa. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio diz que investe na saúde acima do percentual mínimo constitucional, de 15%, e que herdou dívidas da gestão anterior. Disse ainda que consultas marcadas para hoje nas clínicas da família vão ser remarcadas e que as pessoas que precisarem de atendimento rápido podem procurar as unidades administradas diretamente pela Prefeitura. Vamos falar daquele caso que deixou muita gente revoltada. Em Minas Gerais, foi condenado o pai que desviava dinheiro doado para o tratamento do próprio filho. O valor desviado, quase R$500 mil. O menino é o João Miguel, de 2 anos. Ele tinha uma doença grave, que é a atrofia muscular espinhal. Doença rara, que afeta movimentos, capacidade de respirar, de engolir. Essa criança morreu em outubro, em Belo Horizonte. Matheus Henrique Leroy Alves, de 37 anos, foi condenado por estelionato a 7 anos e meio em regime fechado. Ele está preso desde julho deste ano, depois de desviar quase R$500 mil do dinheiro arrecadado numa campanha para comprar um medicamento caro para o filho. João Miguel sofria de uma doença rara, a amiotrofia muscular espinhal. Com o dinheiro que seria usado para ajudar no tratamento da criança, o pai foi para Salvador, onde levava uma vida de luxo e ostentação. Rapaz, tem até vida mais barata, viu? Mas eu não vou querer, não. O menino morreu no mês de outubro, pouco depois de completar 2 anos de idade. O caso revoltou os moradores de Conselheiro Lafayette, na região central aqui de Minas Gerais, onde a família mora. Muitos moradores fizeram doações e até policiais participaram de eventos para arrecadar dinheiro. Matheus também foi denunciado pelo crime de abandono material, mas foi absolvido por falta de prova. Na sentença em que condena Matheus por estelionato, o juiz também decidiu o que vai ser feito com o dinheiro arrecadado, que ficou bloqueado na conta. O dinheiro da campanha deve permanecer bloqueado até que os titulares de direito, incluindo os doadores, requeiram judicialmente os recursos de volta. De acordo com o juiz do caso, o valor pode ser desbloqueado futuramente e destinado a algum fundo. Os advogados da mãe da criança não quiseram comentar a decisão da Justiça. A campanha arrecadou cerca de R$1 milhão, né? O pai, que agora foi condenado, pegou mais da metade. E só não conseguiu gastar tudo porque a mãe denunciou que o marido tinha abandonado a família. E a campanha começou a ser investigada. A Justiça vai manter o dinheiro bloqueado por prazo indeterminado. E a defesa do pai disse que vai recorrer da condenação. Falamos agora sobre o caso de Paraisópolis, aqui em São Paulo. Estão previstos para hoje depoimentos na
na investigação, né, das mortes dos 9 jovens durante o baile funk no começo do mês, a Polícia Militar de São Paulo decidiu tirar das ruas mais de 32 PMs que participaram da ação lá na comunidade. Outros 6 PMs já estavam afastados. Eu vou conversar agora com Bruno Tavares, que está no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, aqui em São Paulo. Bruno, hoje à tarde, quem que vai começar a ser ouvido? São os parentes ou já chegaram por aí? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, são os parentes das vítimas que vão prestar depoimento essa tarde aqui no Departamento de Homicídios. Por volta de 11h30 da manhã, chegaram os parentes de um desses jovens e eles subiram, foram direto lá para o 4º andar, onde fica a delegacia que investiga esse caso. Os policiais estão chamando esses parentes para tentar entender e traçar um perfil desses jovens que morreram. Já se sabe que eles não eram de Paraisópolis, vinham de outras regiões aqui da capital paulista. E o que os investigadores querem entender é se eles, por exemplo, tinham algum tipo de desavença com policiais militares nas regiões onde moravam, ou mesmo lá nos bailes funks, se eles vinham com frequência para os bailes. Enfim, tudo que os parentes puderem contar sobre o perfil desses jovens vai ajudar nessa investigação que, basicamente, aqui no Departamento de Homicídios, tenta entender qual foi a participação dos policiais militares nessas mortes. Como você disse agora há pouco, Maju, ontem, no fim da tarde, por uma determinação do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, outros 32 policiais militares que participaram da ação na favela naquele domingo foram afastados. Outros 6 que tinham participado diretamente de uma perseguição a homens numa moto no próprio domingo, na madrugada do domingo, já tinham sido afastados aí por determinação do comando da Polícia Militar. São 2 investigações, Maju, uma que apura a participação dos policiais na morte, que é essa aqui do Departamento de Homicídios, e um inquérito policial militar instaurado pela Corregedoria da Polícia Militar apura a conduta dos PMs que participaram dessa ação. Por enquanto, são essas as informações aqui, Maju, a gente segue acompanhando porque à tarde devem ter outros depoimentos nessa investigação. Maju. Obrigada, Bruno. Qualquer coisa a gente se fala novamente. E olha, um avião da Força Aérea chilena com 38 pessoas a bordo sumiu no meio do caminho. O avião é um C-130 Hércules do Grupo de Aviação número 10. Ele saiu ontem por volta das 10h20 da manhã de Santiago, capital do Chile. Aí o avião aterrissou em Punta Arenas às 2h44 da tarde. Às 4h53, o avião saiu de Punta Arenas com destino à Antártica, a base onde ele iria. O último aviso de localização do C-130 aconteceu lá por volta das 5h44, quase 15 para 5. E às 6h13 foi registrada a última posição desse avião. O avião deveria ter chegado na base aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, na Antártica, por volta das 7 da noite, pouco antes das 7h20 da noite. O momento mais crítico da busca pelo avião C-130 Hércules foi por volta de 00h40. A partir desse horário, o avião não teria mais combustível para voar, como explicou o porta-voz da Força Aérea do país em Santiago, capital do Chile. Alguma ação por falta de combustível. 38 pessoas estavam a bordo do avião. 17 são tripulantes da aeronave e 21 são passageiros. A Força Aérea chilena divulgou uma lista com o nome de todos. Aviões do modelo C-130 costumam ser usados em operações de salvamento, como essa que foi registrada pelos militares do Chile, e em entregas de grandes cargas para a ajuda humanitária. O avião levava apoio logístico para a base aérea antártica Presidente Eduardo Frei Montalva. A equipe que estava no avião faria revisão de um oleoduto flutuante que há no local. A Marinha Brasileira enviou o navio polar Almirante Maximiano para ajudar nas buscas. A embarcação estava em missão oficial na região antártica e deve chegar ao possível local da queda do avião às 7h40 da manhã de amanhã. A Força Aérea Brasileira também disponibilizou 2 aviões de salvamento, o SC-105 e o P-3. Pelas redes sociais, o presidente chileno Sebastián Piñera anunciou que cancelou a ida à Argentina para a posse de Alberto Fernandes, que acontece hoje. Disse que os pensamentos e orações dele estão agora com os familiares dos desaparecidos e que fará logo uma visita oficial à Argentina.
Pois é, você viu agora que o presidente chileno não vai à posse do novo presidente da Argentina. É sobre ela que a gente fala agora, Alberto Fernandes, e também da vice-presidente, Cristina Kirchner. A posse foi agora há pouco. E é o fim do governo de centro-direita de Maurício Macri. No primeiro discurso como presidente, Alberto Fernandes adotou um tom conciliador e de união na Argentina. O repórter Rafael Sibila acompanha tudo lá em Buenos Aires e tem as informações. Eu quero aí, Rafael, os principais destaques desse discurso de posse. Boa tarde. Olá, Maju, muito boa tarde a todos. Durou quase uma hora o primeiro discurso de Alberto Fernandes como presidente da Argentina. Como você falou, foi num tom conciliador, de união. Ele disse que oposição e situação precisam trabalhar juntas para fazer com que a Argentina volte a crescer. É preciso uma unidade nacional e que feridas do passado precisam ser cicatrizadas. Ele também falou sobre a dívida externa argentina. Ele falou que o país tem a vontade de pagar a dívida com o FMI, mas que neste momento não tem recursos para fazer este pagamento, que quer ter uma relação construtiva com o Fundo Monetário Internacional, mas que só poderá fazer o pagamento da dívida quando o país voltar a crescer. Alberto Fernandes também deu bastante destaque à questão social da Argentina, sobre a pobreza e a fome. Atualmente, 15 milhões de pessoas aqui na Argentina têm dificuldade para ter acesso à comida, e também falou sobre a relação com o Brasil. Disse que os dois países precisam ter uma agenda criativa e agressiva, apesar das diferenças pessoais entre seus governantes. Então vamos acompanhar na reportagem como foi a posse de Alberto Fernandes. Milhares de argentinos foram para as ruas acompanhar a comitiva do novo presidente. Alberto Fernandes foi recebido no Congresso pela vice, Cristina Kirchner. Por volta do meio-dia, Maurício Macri passou a faixa e o bastão presidencial a Fernandes, e os dois se abraçaram. O Congresso estava lotado. O Brasil foi representado pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O Palácio do Planalto só confirmou a vinda dele ontem à tarde. Hoje cedo, aqui em Buenos Aires, ele falou sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro. Os fatores da decisão que o presidente deve ter analisado a Argentina é nosso terceiro parceiro comercial, não é? Muitas das coisas que nós tivemos esse ano no Brasil de não termos atingido determinados níveis que a gente queria em termos de crescimento é fruto da crise que a Argentina passa. Então são dois países que têm que se auxiliar mutuamente. É óbvio que o gesto político do presidente de enviar o vice-presidente para representá-lo aqui nessa cerimônia. Logo após a eleição de Fernandes, Bolsonaro disse que o povo argentino havia escolhido mal e que não cumprimentaria o novo presidente. A ida de um representante brasileiro à posse teve idas e vindas. O governo chegou a cogitar mandar um ministro, ou Paulo Guedes da Economia, ou Osmar Terra da Cidadania, mas desistiu. Ontem pela manhã, a decisão era que o Brasil seria representado apenas pelo embaixador em Buenos Aires, Sérgio Danesi. Em 16 anos, é a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro não vai à posse de um presidente argentino. Nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos fazer comércio com o mundo todo. Nós não queremos brigar com a Argentina. Você pode ver, a Argentina também polarizou lá, parecido aqui no Brasil. E o partido do Macri fez uma bancada grande. Vão ter problemas para impor a sua política, ali o caso ali o Fernandes. Eu estou torcendo que a Argentina dê certo, se bem que os números dizem que vão ter mais dificuldade do que nós. Este ano, a crise econômica se agravou no país, o que se refletiu nas urnas. Com uma inflação anual superior aos 50%, com poucas reservas internacionais e com quase metade da população na linha da pobreza, Alberto Fernandes terá como primeiro desafio evitar que a Argentina volte a quebrar, como aconteceu no início dos anos 2000. Na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, uma grande festa foi armada para receber o novo presidente. Um estilo bem argentino, com churrasco e choripã, o tradicional pão com linguiça. Milhares de pessoas estão enfrentando o calor de quase 40 graus para dar as boas-vindas ao novo presidente. Este eleitor de Fernandes disse que espera que o governo devolva as oportunidades para as pessoas que têm menos, que sofreram muito nesses últimos 4 anos. O apoio de Cristina Kirchner foi fundamental para a eleição de Fernandes.
algo que fica evidente na quantidade de bandeiras e camisetas com a foto da ex-presidente e que agora é vice-presidente. Rafael, eu estou vendo um pessoal super animado aí perto de você. Eu quero que você nos dê um pouco mais do clima aí em Buenos Aires. Não só o calorão, né? Quase 40 graus. A cidade parou? Maju, é um clima de festa. Buenos Aires parou para essa posse do Alberto Fernandes. As principais ruas aqui no entorno da Casa Rosada estão fechadas. Por sinal, Alberto Fernandes já se encontra na Casa Rosada, que é o despacho oficial do presidente aqui na Argentina. À tarde ele irá se encontrar com chefes de estados de outros países, entre eles de Cuba, Uruguai, Paraguai. O Hamilton Mourão vai estar representando o Brasil. E também ali na Praça de Mayo, que fica aqui atrás de mim, vai começar um show para o público aqui presente, milhares de pessoas que vieram aqui, que querem também ver pela primeira vez o Alberto Fernandes como presidente da Argentina. Ele que deverá aparecer no palco no fim da tarde para cumprimentar as pessoas. Maju. Obrigada, Rafael. Bom calor para você, boa cobertura. A gente sai de Buenos Aires e fala dos Estados Unidos, porque deputados democratas definiram as acusações que vão fazer contra o presidente Donald Trump no processo de impeachment. Trump vai ser acusado de quais crimes? A gente vai saber isso agora com o Tiago Eltz, que está em Nova York. Boa tarde, Tiago, é com você. Abuso de poder e obstrução do Congresso. Boa tarde, Maju, boa tarde a todos aí no Brasil. São essas acusações e agora são acusações formais por causa do caso onde o Trump teria pressionado a Ucrânia a fazer uma investigação para prejudicar o seu adversário político e o pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden. Agora pela manhã, enquanto apresentavam as denúncias, os deputados disseram que o Trump se considera acima da lei e que ninguém, nem mesmo o presidente, está acima da lei. Também disseram que não fazer nada seria tornar os políticos cúmplices das ações do Trump e que o impeachment é um remédio previsto na Constituição contra presidentes que violam o seu juramento. Com isso, agora o Trump vai se tornar o quarto presidente na história americana a passar pelo processo de impeachment. Antes dele, só o Andrew Johnson, o Richard Nixon e o Bill Clinton enfrentaram esse processo, Maju. Você falou que é um remédio previsto na Constituição. Eu quero saber se já tem previsão para que esse pedido, esse remédio, seja votado aí. Tem, na semana que vem as denúncias devem ser votadas na Câmara, lá deve passar fácil, a maioria da Câmara é democrata e um detalhe é que a partir desse momento em que for aprovado o pedido de impeachment na Câmara, Trump já terá sofrido o impeachment, mas ele não é afastado do cargo. Esse afastamento vai ser decidido no Senado e aí é um julgamento de verdade mesmo. O presidente da Suprema Corte é que vai coordenar esse julgamento onde os senadores votam. No Senado, outra história, a maioria é republicana, então é muito difícil que o afastamento passe. E a votação lá no Senado, o julgamento está previsto para janeiro, Maju. Janeiro, então. Obrigada, viu, Tiago? Agora a gente fala de prêmio Nobel. Acabou agora há pouco, em Estocolmo, na Suécia, a entrega dos prêmios de Ciência, Literatura e também o prêmio Nobel da Paz. Ontem, né, a gente tem informações com... Ontem não. Quem tem as informações é a correspondente Marina Isidro. É hoje, é agora. Marina, fala pra gente da polêmica aí, porque várias pessoas protestaram contra a entrega de um prêmio. Eu quero que você conte tudo pra gente. Boa tarde. Pois é, boa tarde, Maju. Olha, dá para dizer que essa polêmica tirou um pouco do brilho do Nobel, né? Uma petição pela internet com quase 60 mil assinaturas pedia que os organizadores não entregassem o prêmio de literatura ao escritor Peter Hanke, mas o austríaco recebeu a honraria e foi aplaudido de pé na cerimônia que acabou agora. Hanke é muito criticado pelo seu apoio ao ex-presidente sérvio Slobodan Milosevic, acusado de crimes de guerra no Kosovo, Bósnia e Croácia nos anos 90. Milosevic morreu durante o julgamento dele em 2006. A Turquia, a Albânia e o Kosovo disseram que iam boicotar a cerimônia do Nobel. O presidente turco Tayyip Erdogan disse, abre aspas, que entregar o prêmio a um racista que nega o genocídio na Bósnia e defende criminosos de guerra é como premiar alguém por violar direitos humanos. Fecha aspas. Mais cedo, o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. O grande feito de Ahmed no cargo foi o acordo de paz assinado com o presidente da Eritreia, que pôs fim a quase 20 anos de um conflito militar entre os dois países que matou 100 mil pessoas. Maju. Super merecido. Obrigada, Marina.
Agora a gente vai falar da França, porque hoje é o segundo dia de protestos contra a reforma da Previdência do governo presidente Emmanuel Macron. Vamos ver aqui no nosso painel. Protestos foram convocados por sindicatos e movimentos estudantis. Os primeiros balanços divulgados pela polícia falam de um número menor de manifestantes nas ruas e protestos em menos cidades do que no dia 5, que foi o primeiro dia de protestos. Mesmo assim, os protestos são grandes, com milhares de pessoas nas ruas. E a greve, que começou na quinta-feira passada, continua, afetando principalmente o transporte público e as escolas. O presidente Emmanuel Macron deve anunciar as mudanças que pretende fazer nas aposentadorias dos franceses amanhã. O assunto agora é a erupção do vulcão numa ilha da Nova Zelândia, que a gente mostrou ontem aqui no JH. As autoridades de lá informaram hoje que vai ser aberta uma investigação criminal sobre esse caso. Essas são imagens de uma câmera que transmitia imagens do vulcão. Dá para ver um grupo de turistas na cratera momentos antes da erupção. Cientistas já tinham notado o aumento da atividade vulcânica nas últimas semanas. Mesmo assim, o turismo continuou por lá. No momento da erupção, 47 pessoas estavam em White Island. 6 mortes foram confirmadas, 8 pessoas estão desaparecidas. A polícia duvida, que elas estejam vivas. Mais de 30 pessoas ficaram feridas. A maioria teve queimaduras em mais de 70% do corpo e continua internada. A pequena ilha recebe mais de 10 mil visitantes por ano. A última erupção tinha sido em 1914. E o mundo da música, a pop perdeu uma voz marcante. Morreu Mary Fredriksson, vocalista da dupla sueca Roxette. Mary tinha 61 anos e há 17 lutava contra um câncer no cérebro. O primeiro sucesso estourou no Natal de 1987. A partir dali, Mary Fredriksson ficou conhecida no mundo todo. A voz do Roxette embalou romances e desilusões. Quantos amores mal resolvidos não tiveram essa trilha? Ao lado do cantor e guitarrista Per Gessle, Mary virou uma das caras do pop rock. Nos anos 90, a dupla fez um sucesso atrás do outro. Foram mais de 80 milhões de discos vendidos. O sucesso no Brasil foi imenso. Mas em 2002, a cantora sueca descobriu um tumor no cérebro. Depois de 3 anos de tratamento, a vocalista do Roxette voltou aos palcos se dizendo curada. Chegou a fazer shows aqui na Inglaterra e no Brasil. Mas o câncer tinha deixado sequelas, a fragilidade foi ficando aparente. Em 2016, ela foi aconselhada pelos médicos a parar de cantar. A morte foi anunciada hoje. O parceiro musical escreveu: "Não faz tanto tempo que a gente passou dias e noites naquele meu apartamento pequenininho, compartilhando sonhos impossíveis. Todo o meu amor para você e para sua família. As coisas nunca mais serão as mesmas." E quem quiser curtir um pouco mais dos sucessos da Mary no Roxette pode conferir no site do Jornal Hoje. E ainda hoje, metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto. E a seguir, a primeira comissão do Senado aprova o projeto que permite a prisão depois de condenação em segunda instância. E a Operação Lava Jato mira repasses da empresa Oi para o filho Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula. Até já. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou agora de manhã o projeto que altera o Código de Processo Penal e permite que uma pessoa seja presa depois de julgada em segunda instância, depois do julgamento, O projeto ainda vai passar por uma segunda votação na mesma comissão e a Joconda Brasil acompanha isso lá em Brasília e tem as informações pra gente agora. Oi, Joconda, boa tarde.
Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É isso mesmo, o CCJ hoje estava cheia, 27 senadores compõem a comissão, 25 estavam presentes e a votação do projeto que trata da prisão em segunda instância era para ter sido o primeiro item da pauta, mas houve uma inversão na ordem dos trabalhos. Aí os senadores votaram primeiro uma proposta que muda a Constituição, permitindo que os parlamentares enviem dinheiro emergencial para os estados e municípios. Depois, o segundo item foi o projeto anticrime, aquele que foi votado semana passada lá na Câmara. E só aí os parlamentares trataram da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Alguns senadores ficaram preocupados com essa inversão da ordem dos trabalhos, temendo que a segunda instância não fosse votada hoje, mas a presidente do colegiado, a senadora Simone Tebet, garantiu que havia um acordo para que a votação do projeto da segunda instância realmente ocorresse, como de fato aconteceu, como a gente vai ver agora na reportagem. Um acordo para eliminar etapas regimentais foi construído ontem à noite, envolvendo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB, e lideranças partidárias. Foi esse entendimento que permitiu que o pacote anticrime, aprovado na Câmara na semana passada e que chegou hoje à Comissão de Constituição e Justiça, fosse votado no mesmo dia. Na última hora, o relator, senador Marcos Duval, do Podemos, desistiu de fazer mudanças no texto e o projeto foi aprovado em votação simbólica. O pacote anticrime agora segue para a votação no plenário do Senado. O acordo de ontem também incluiu a votação do projeto que muda o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após condenação em segunda instância. O projeto foi pautado na semana passada pela senadora Simone Tebet, contrariando decisão das presidências da Câmara e do Senado. A relatora, senadora Selma Arruda, do PSL, apresentou um substitutivo, agregando pontos de outras propostas que tramitavam no Senado. A proposta muda o artigo 283, que trata das possibilidades de prisão, retira a expressão transitada em julgado e acrescenta a expressão em decorrência de condenação criminal por órgão colegiado. Os tribunais de segunda instância só não determinariam a prisão do réu condenado em casos excepcionais. Por 22 votos a favor e apenas um contra, o projeto foi aprovado. Está aprovado o substitutivo por 22 votos sim, 1 voto não. A proposta tem caráter terminativo. Pode sair daqui da comissão e ir direto para a Câmara se nenhum parlamentar apresentar recurso para que o texto também seja votado no plenário do Senado. Como se trata de um substitutivo, o projeto tem que passar por uma segunda votação amanhã aqui na CCJ. A senadora Simone Tebet deu a votação como certa. Por se tratar de um substitutivo, nós ainda temos o turno suplementar, que pelo regimento não pode ser realizado ainda hoje. Mas há um acordo de que não haverá sessão do Senado Federal hoje, portanto, nenhum projeto avança sem que possamos votar o turno suplementar amanhã como primeiro item da pauta, nos termos que prevêem o regimento interno. Na Câmara, a comissão especial que analisa a proposta de emenda constitucional da segunda instância decidiu que durante o recesso em janeiro vai se reunir com presidentes de tribunais para discutir o tema. Outra notícia importante, a Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado também aprovou agora há pouco mudanças na tramitação das emendas parlamentares. Marina Francischini, de Brasília, tem as informações, o que muda. Boa tarde, Marina. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Bom, agora as próximas etapas. O plenário tem que votar essa proposta em 2 turnos, com apoio de pelo menos 49 senadores. Como já passou pela Câmara, se aprovada nessa nova etapa, segue para promulgação. Então, essa proposta, ela prevê que as emendas individuais dos parlamentares, que são recursos com pagamento obrigatório, sejam repassados diretamente aos estados e municípios. Hoje, o repasse desse dinheiro é feito por meio de convênios e transferências da Caixa Econômica Federal, que fiscaliza a execução. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB, disse que o objetivo é desburocratizar, fazer com que esse dinheiro chegue mais rapidamente aos caixas das prefeituras e governos estaduais. Mas alguns senadores criticam essa proposta que muda a Constituição, dizendo basicamente que do jeito que está, ela abre brecha para diminuir a fiscalização, ou seja, retirar esse poder das mãos de órgãos federais de controle, como o Tribunal de Contas da União, e deixar a tarefa nas mãos só de tribunais municipais e
estaduais. O Ministério Público também já manifestou preocupação com essa questão da fiscalização. O relator, senador Antônio Anastasia, diz que já retirou da proposta os trechos que tratam diretamente de mudança no sistema de fiscalização. Ou seja, segundo ele, as regras permaneceriam inalteradas. Mas há resistência, como a gente disse, por parte de senadores. Maju. Obrigada, Marina. E olha, hoje teve nova fase da Operação Lava Jato. Foram 47 mandados de busca e apreensão em 4 estados. Esta fase da Operação Lava Jato não teve prisões, apenas mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e no Distrito Federal. São investigados crimes de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e o pagamento de 132 milhões de reais do Grupo Oi Telemar para o Grupo Game Corp Go, de 2004 a 2016. O Grupo Game Corp Go, que edita livros e desenvolve aplicativos para celular, entre outros serviços ligados à tecnologia, tem como sócios Fábio Luiz Lula da Silva, filho do ex-presidente Lula, Fernando e Calil Bittar e Jonas Suassuna. Fernando Bittar é um dos donos do sítio de Atibaia. Lula já foi condenado em 2º grau num processo da Lava Jato, que apontou que reformas e decoração do sítio eram propina para Lula. Segundo a Receita Federal, dos 132 milhões de reais que teriam sido repassados pela Oi, só a empresa do filho de Lula, a Game Corp, teria recebido 82 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal, parte desse dinheiro foi usado na compra do sítio de Atibaia. Segundo os investigadores, em troca dos repasses, o Grupo Oi obteve benefícios do governo federal. Um deles, o decreto assinado pelo ex-presidente Lula, que permitiu que a Oi comprasse a Brasil Telecom. Lula não é alvo de investigação nesta fase. Entre as provas encontradas durante as investigações está este e-mail do Grupo Game Corp Go. Um dos diretores informa aos sócios que, dos resultados da empresa, foram expurgados os números da Brasil Telecom, que, por ser uma verba política, poderia distorcer os resultados. Se milhões foram pagos por uma empresa para outra empresa para prestação de determinados serviços, se constata que esses serviços não foram efetivamente prestados, o que se tem aqui é possivelmente serviços prestados que não constaram no contrato. Serviços que são de outra ordem, muitas vezes de ordem ilícita. A Oi afirmou que atua de forma transparente e vem prestando todos os esclarecimentos solicitados, o que assegura total colaboração da empresa com as autoridades competentes. Nós ainda não conseguimos contato com as defesas de Fábio Luiz Lula da Silva, do Grupo Game Corp Go, e Jonas Suassuna. Os advogados do ex-presidente Lula informaram que esses fatos já foram objeto de investigações anteriores da Polícia Federal de São Paulo e do Ministério Público Federal de Brasília, e que, como todas as investigações foram arquivadas, não há fatos novos para reabri-las, muito menos em Curitiba. A defesa de Fernando Bittar e também de Calil Bittar afirmou que não teve acesso ao que motivou o pedido de busca e apreensão. Segundo o advogado Alberto Toron, o Ministério Público Federal já reconheceu que o dinheiro para a compra do sítio era do pai de Fernando e Calil. A seguir, uma pesquisa mostra o avanço do câncer entre crianças e jovens. Metade da população brasileira não tem acesso à rede de esgoto e a previsão do tempo para todo o Brasil. Até já. A gente fala agora sobre uma nova pesquisa sobre câncer entre crianças e jovens que mostra que nos últimos 6 anos houve um aumento de 80% no número de casos. E aí, nas regiões norte e nordeste, a situação se torna mais grave por causa do baixo número de hospitais especializados. Mãe e filho procuram fazer da alegria um remédio a mais contra o câncer, que se manifestou no fígado e debaixo do braço de Ítalo, de 13 anos. A doença está sendo combatida com quimioterapia e muito otimismo. Já deu, tem que falar que já deu tudo certo. O médico disse que já está melhorando já. É curável, a gente tem que estar firme ali, dar apoio para eles e continuar junto com eles, né? Todos os dias, pelo menos 20 novos casos de câncer são diagnosticados no Brasil em crianças e jovens de até 19 anos. O alerta é da Sociedade Brasileira de Pediatria, que fez o levantamento com base em dados do Ministério da Saúde. É importante dizer que esse número é subestimado porque leva em conta apenas os casos atendidos pelo SUS.
Não inclui os pacientes de clínicas e hospitais particulares. O levantamento começou a ser feito há 6 anos. Até este mês, o total é de 41 mil casos. Na comparação de 2013 com 2018, o aumento foi de quase 80%. O estado que mais notificou foi São Paulo, e na outra ponta aparece o Amapá. O estudo também aponta o número de unidades de referência no tratamento do câncer em geral. A situação mais preocupante é nas regiões Norte e Nordeste. Juntas, elas possuem mais de 74 milhões de habitantes e têm apenas 85 centros de referência pelo SUS. A presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria diz que essa limitação dificulta o diagnóstico da doença. Mas, segundo ela, um passo importante para combater o câncer infanto-juvenil é visitar sempre o pediatra. O mais importante é que ele seja detectado precocemente. E essa detecção precoce depende dessa criança ser acompanhada por um pediatra e ser vista de maneira sistemática, que é o ideal. Cláudia é do interior da Bahia e descobriu em agosto que o caçula, Laerte, de 4 anos, estava com câncer no intestino. O menino foi encaminhado rapidamente para este hospital em Salvador, depois que um pediatra levantou a suspeita da doença. Graças a Deus foi rápido, né? Descobriu rápido, a tempo e tá dando tudo certo. Que bom. Olha, o Ministério da Saúde disse que em 8 anos a verba destinada ao tratamento da doença dobrou e que cabe aos estados e municípios identificar as necessidades e organizar o atendimento. Sobre o aumento do número de casos, o Ministério afirma que em 2018 a comunicação de diferentes tipos de câncer passou a ser obrigatória, o que fez a quantidade de casos crescer. Tem outra informação aqui ligada à nossa saúde. A Anvisa analisou alimentos que estão quase sempre na mesa da gente, né, na mesa dos brasileiros, arroz, feijão, laranja, por aí vai. A maioria foi aprovada, mas quase 1/4 tem agrotóxico acima do permitido. Os alimentos foram analisados ao longo de 2 anos. Ao todo, foram mais de 4.000 amostras de 14 tipos de alimentos: abacaxi, alface, beterraba, arroz, batata doce, alho, cenoura, chuchu, goiaba, laranja, manga, pimentão, tomate e uva. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concluiu que o consumo desses alimentos é seguro. Em 77% das amostras, o resultado foi satisfatório, sem problemas. Do total analisado, não foram detectados resíduos de agrotóxicos em 49% das amostras. Em 28% foram encontrados resíduos, mas dentro do limite permitido. 23% apresentaram inconformidades. O tipo de agrotóxico é autorizado pela Anvisa, mas não para aquele tipo de cultura, ou foi usado acima do limite, mas não apresenta riscos à saúde de quem consome. Em 0,89% das amostras, havia potencial situação de risco agudo. Na última pesquisa divulgada em 2016, esse índice foi maior, 1,11%. Não foi encontrada nenhuma situação de risco crônico, que mede a ameaça de doenças por consumo ao longo da vida. O diretor adjunto da Anvisa explica que o risco crônico é aquele presente quando a pessoa consome o produto regularmente. O risco agudo é referente ao consumo do produto dentro de 24 horas, uma reação que pode ocorrer depois. Na verdade, o risco agudo é aquele risco que pode causar nas próximas 24 horas. Então, ele pode ser uma leve dor de cabeça a um problema mais grave. Mas o que a gente, e como a gente diz, ele é um potencial risco. Ele não quer dizer que é um risco. Então, a gente diz de potencial, e esse risco encontrado, que é esse valor de 0,89%, é um valor baixo e compatível com países como ou continentes como a Europa, por exemplo. Entre as amostras de alimentos com risco agudo, a maioria foi laranja, 27 amostras. Uma amostra tem 1 quilo do produto. 8 amostras de goiaba e 4 amostras de uva. Ao todo, a pesquisa foi realizada em mercados de 77 municípios e representa 30,86% do que é consumido pela população. Mesmo com esse resultado, a gente precisa tomar cuidado em casa. A Anvisa orienta a escolher os alimentos com a identificação do produtor, lavar os alimentos com água, passar bucha ou escovinha, tirar as cascas e folhas externas e comprar alimentos da época, que, em geral, têm menos agrotóxicos.
E outra coisa que afeta a nossa saúde é a falta de saneamento, né? Que pode causar doenças como leptospirose, enfim, cólera. E mais ou menos metade da população brasileira, 105 milhões de pessoas, não têm acesso à rede de esgoto. Essa informação foi divulgada agora há pouco pelo governo federal e a repórter Cláudia Bom Tempo está em Brasília e tem as informações. O que está indicando aí esse número? Melhora ou piora, Cláudia? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, melhorou, mas muito pouco. De 2017 para 2018, mais 2 milhões de pessoas passaram a contar com a rede de esgoto. Mas, como você disse, isso significa que metade da população não tem acesso à rede de esgoto, ou seja, metade dos brasileiros. E de todo o esgoto produzido no país, nem metade é tratado, ou seja, o índice de tratamento é de 46%. E sobre o abastecimento de água tratada, a rede alcançou 169 milhões de brasileiros em 2018. Isso corresponde a mais ou menos 83% da população. Houve sim uma melhora em relação a 2017 de 3%. A região norte é que tem o menor índice de acesso a essa água tratada, que é de 57% das pessoas, contra um índice de 91% na região sudeste, Maju. Agora, Cláudia, a Câmara está se preparando, né, para votar um marco legal do saneamento básico. Eu quero saber o que muda com isso. Exato. Esse marco traz regras mais rígidas e mais estabelecidas para a exploração dos serviços de água, esgoto e lixo em todo o Brasil. E o governo conta com essa aprovação para atrair investimento e principalmente o dinheiro da iniciativa privada, Maju. Obrigada, Cláudia. Vou chamar agora a Eliana Marques aqui para conversar conosco. Eli, antes de você começar, eu quero dizer que eu já recebi aviso da Defesa Civil aqui de São Paulo falando de chuvarada por aqui, viu? A gente vai falar disso também. Eu quero saber o que você destaca. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju, e para todos. Destaco exatamente isso, né? Os temporais que hoje voltam a ficar ali naquela faixa entre sudeste, centro-oeste e norte. Essa é a cara do verão, que começa oficialmente no dia 22, mas a gente já está sentindo a influência do verão, né, Maju? Pois é, eu quero saber quais capitais estão nessa rota aí dos temporais hoje. Bom, são 11 capitais que tem aí um risco, né, de chuva que pode causar problemas. Então a gente mostra aqui Manaus, Rio Branco, que já tem chuva forte, também Porto Velho, Campo Grande, Goiânia, também já com chuva forte. Ainda Belo Horizonte, Rio de Janeiro, principalmente Vitória. É uma chuva mais à noite, mas com grande volume para um período só. São Paulo pode repetir os alagamentos de ontem com transbordamento de rio, e em Brasília não se descarta uma chuva forte também. A mesma coisa lá em Cuiabá, a gente tem imagens de lá ao vivo com máxima de 30 graus na capital de Mato Grosso. E além dessas capitais aí que eu falei, todas as regiões que vão aparecer aqui no nosso mapa, olha, tem potencial para alguma pancada de chuva forte hoje, Maju, são muitas áreas. Eu tô vendo que chuva é a regra, eu quero saber da exceção, onde não chove, Eliana. Bom, vamos lá. Rio Grande do Sul com tempo firme, a maior parte de Santa Catarina também. Sol ainda nessa área aqui, olha, que pega o norte do Espírito Santo de Minas, avança por grande parte do interior nordestino até o Rio Grande do Norte. No Maranhão, no oeste do Piauí e da Bahia, tem previsão de pancadas de chuva. Já na região de Salvador, que você vê agora, olha, chuva a qualquer hora, mas é chuva fraca, máxima de 30 graus. Em Curitiba, previsão de chuva também, sem grandes riscos hoje, imagem embaçada, né? Temperatura subindo até os 25 graus. E aí temos Porto Alegre, Florianópolis e Natal como as únicas capitais do dia com tempo firme, Maju. Sol em tempo integral. Isso aí. Eu vi aqui que você trouxe por o cardápio informação sobre os reservatórios. Eu quero saber qual a situação. Bom, situação preocupante no reservatório de Furnas, que é o principal da região sudeste. Por quê? Porque o nível atual gira em torno de 11%, abaixo do registrado no ano passado, que já era um nível considerado preocupante também. Em Sobradinho, principal reservatório do Nordeste, a mesma situação. Olha, nível atual em torno dos 26%, abaixo do registrado
há um ano, Maju. E ele tem esperança de chuva para encher esses reservatórios? Olha, dezembro é um mês, né, que marca, né, o retorno, o início, melhor dizendo, da estação chuvosa. Só que a previsão para este mês é de pouca chuva, chuva abaixo da média nas áreas em laranja aqui do mapa. Então a gente vê que pega a região de Sobradinho aqui, mais ao norte da Bahia, e aí a chuva deve ficar ligeiramente acima da média na região de Furnas, que fica aqui, olha, mais ao sul de Minas Gerais. Então, diante dessa situação aqui para os reservatórios, fica o aviso para todos nós, né? Temos que economizar água, Maju. É sempre isso, né, Eliana? Sim. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. É isso, gente. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Fique agora com Se Joga. Boa tarde e até amanhã.